Muito bem, estamos aqui para mais uma live. Nós já estamos aqui pela graça de Deus. Nós já estamos aí no primeiro minuto do novo dia. Já estamos no sábado e nós já estamos no dia 16 de junho de 2018. E mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui ao vivo na minha página no Facebook para trazer a palavra do Senhor. Eu estou colocando também essas ministrações lá no YouTube. E no YouTube é só digitar Pastor Heber Ramos e vai aparecer lá as ministrações. No momento eu coloquei só uma, mas eu vou colocar todas as outras ministrações que nós estamos falando aqui no Facebook. Então, todo dia à meia-noite, nós temos um encontro e nós temos uma reflexão da palavra do Senhor. É muito bom tirar um tempinho para poder falar do amor de Deus, para poder falar do amor de Cristo. E Deus, então, nos abençoa. Você já parou para pensar o quanto nós somos pecadores? Nós pecamos todo dia, nós pecamos toda hora, nós pecamos a todo momento. Nós pecamos no falar, nós pecamos no pensar, nós pecamos no agir e nós somos pecadores. E o pecado, muitas das vezes, como é que ele é tratado por Deus? Deus, ele nos perdoa. E ele fala, vai e não peques mais. Nós vimos muito isso no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus curava e libertava as pessoas, ele dizia, vai e não peques mais. E muitas das vezes, quando nós recebemos uma palavra, quando nós pecamos e quando nós fazemos alguma coisa que não é do acordo da vontade do Senhor, aqueles que têm temor a Deus ficam entristecidos. Só que muitas das vezes o inimigo fala assim, você não pode fazer nada para Deus, porque você está em pecado e você não pode mais realizar nada para o Senhor. Vamos refletir um pouquinho na história de um homem chamado Pedro. Pedro, ele era discípulo de Jesus. Ele era do trio mais chegado, Pedro, Tiago e João. Então ele estava ali no trio mais chegado, ele comia ali com Jesus, ele viajava com Jesus, saía de Cafarnaum, ia lá para Betânia, saía de Betsaida, ia lá para Corazim, ele ia para Belém. Enfim, ele viajava ali para Jerusalém, para a Judéia. Então ele era do grupo ali mais colado de Jesus. E aí aconteceu um episódio muito grave na vida desse homem chamado Pedro. O Senhor estava na Santa Ceia com os discípulos e o Senhor falou assim, antes que o galo cante, alguém irá me negar. Alguém irá me negar. O Senhor já sabia, porque o Senhor sabe de tudo. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele conhece todas as coisas. Então, ele já sabia que era Pedro. Então, Pedro, até o presente momento, acredito eu, que não sabia que era ele. Mas a Bíblia diz que quando as mulheres chegaram ali, depois que o galo cantou 3 vezes, as mulheres chegaram ali para perguntar se ele conhecia aqueles que estava sendo crucificado, que estava indo para a crucificação. Ele negou. Ele falou, olha, eu não conheço. Agora sim, é uma opinião minha. Pedro estava com medo. As pessoas estavam batendo em Jesus. As pessoas estavam chicoteando Jesus. As pessoas estavam chutando, cuspindo. Então, ele, como ser humano, ele não teve estrutura
Porque na cabeça dele, ele poderia ter pensado, se eu falar que eu conheço, vão me bater também. Se eu falar que eu o conheço, ele também vou ser crucificado. Eu não quero morrer. Eu não quero levar chicotada. Eu não quero apanhar. Então eu acredito que na cabeça de Pedro, ele não queria fazer aquilo. Não é tipo assim, uma pessoa irresponsável, meu irmão, não conheço não, nunca vi na minha vida, ele se vire para lá. Não, ele amava Jesus. Mas no momento de fragilidade, eu nem vou falar covardia, ele disse o seguinte, eu não conheço. Tanto é que as mulheres falam assim, engraçado, mas até o teu sotaque é parecido com o dele. Não, nunca vi esse homem. E ele negou a Cristo. Ele negou a Cristo. Negou a Cristo 3 vezes. Então, queridos, Pedro nega Cristo, chora muito, fica muito triste por isso. Cristo é crucificado, Cristo é sepultado, ele é colocado naquele túmulo, ele ressuscita e de repente, Pedro, numa outra ocasião, ele fala ali, vamos ali pescar. E aí os discípulos resolvem, ele mais 6 discípulos resolvem seguir a Pedro para essa pescaria. E eles então estão pescando ali. E a Bíblia diz que eles pescaram a noite inteira e não havia pegado peixe nenhum. Lá pela madrugada, aparece um homem na praia, no mar do Tiberíades. Aparece um homem na praia e fala o seguinte, tendes alguma coisa de comer? E eles responderam para o homem, nós não temos nada para comer, nós pescamos a noite inteira e não pescamos nada. Nós não conseguimos pegar nenhum peixe. E aquela pessoa que estava ali no mar falou assim, joguem a rede para o outro lado. Vocês passaram a noite inteira jogando a rede do lado direito. Joguem agora a rede do lado esquerdo. E eles obedeceram aquele homem. Eles não estavam conhecendo quem era. E eles jogaram a rede para o lado esquerdo, conforme a palavra daquele homem. E a Bíblia nos conta que eles conseguiram pegar 153 grandes peixes. E foi tão maravilhoso que a rede não se rompeu e os peixes eram grandes. A Bíblia fala grandes peixes. E de repente eles estão ali batendo um papo. Aquela pessoa que estava ali, eles estavam olhando, de repente um pouco já começa a desconfiar. E eles viram que era Jesus, mas não teve coragem de falar nada. E aí Jesus estava ali no meio deles, pediu que trouxesse os peixes, pediu que trouxesse os pães. De alguma forma já estava carvão com brasa. E eles estavam ali comendo, batendo um papo. Todo mundo ali já mais tranquilo, amanhecendo o dia, aquela coisa toda, comendo aquele peixe, comendo aquele pão. Aí, de repente, Jesus olha para Pedro, nos olhos dele, e ele fala assim, Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Está bem aqui, no versículo 15, do capítulo 21. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Come mais um pouco, bate aquele papo, o Senhor pergunta de novo. Tornou a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele então respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse, pastoreia as minhas ovelhas. Come mais um pouco e Jesus pela terceira vez perguntou, Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhes o Senhor, tu sabes todas as coisas, nada em ti encoberto. Tu sabes que eu te amo. E o Senhor falou, então apacenta as minhas ovelhas. Ele não tinha acabado de negar Jesus?
Ele não tinha acabado de falar que não conhecia? Foi a primeira vez que Jesus apareceu para Pedro. Por que Jesus não chegou e falou assim: tu é um traíra, Pedro? Tu é um traíra. Você disse que não me conhecia, rapaz. Você veio dizer que não me conhecia, andava comigo. Andava ali comigo no barco, andava comigo ali na cidade. Você dormia no mesmo local que eu dormia. Você comia na minha mesma mesa. E você vem dizer que não me conhece? Como é que pode? Por que tu fez isso, Pedro? Por que você fez isso comigo, Pedro? Jesus poderia ter feito isso com Pedro. Ele negou a Jesus. Eu estou só com uma dúvida aqui. Eu acho que ele... Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, irmãos. Para não falar besteira. Marcos, Mateus. Esta noite todos vós que não comigo, porque está escrito. Aqui, ó. 34. Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Tirei minha dúvida. Não é que o galo cantou 3 vezes, não. Eu falei no começo errado. Não é que o galo cantou 3 vezes. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então essa era a minha dúvida. Então, antes que o galo cante, o galo não cantou. Depois que Pedro negou ele 3 vezes, perguntou se conhecia ele, disse que não, perguntou se o sotaque dele, disse que até o seu sotaque te condena, você parece com a voz dele, ele negou pela 2ª vez, ele negou pela 3ª vez. Então, quando ele negou pela 3ª vez, aí sim o galo cantou. Então, voltando aqui, já tirei minha dúvida, voltando aqui. Então, por que Jesus não falou assim, tu é um traíra, Pedro, você me enganou, você disse que não me conhecia, rapaz. Não, ele agora está diante de Pedro, ele olha bem no olho de Pedro. Ele olha bem no olho e fala assim, Pedro, tu me amas? Ali foi pior do que um tapa na cara de Pedro. Em outras palavras, como é que tu me ama e tu faz um negócio daquele? Como é que tu me amas e você faz aquilo? É por isso que eu, particularmente, é uma opinião minha, do pastor Heber, eu acredito que ele ficou com medo. Tá todo mundo batendo. Imagine você, né, tá na situação dessa e você pensa assim, se eu falar que eu conheço, vão me pegar também. Vão me meter ali uma coroa de espinho também, eu não quero, entendeu? Não tem estrutura para isso. Mas enfim, o fato é que a palavra se cumpriu e ele negou a Cristo 3 vezes. Quando ele negou a Cristo 3 vezes, o galo cantou. Aí ele vem aqui e fala, Pedro, tu me amas? Ele fala, Senhor, eu te amo. Nada para ti é encoberto. Tu sabes que eu te amo. O que podemos aprender aqui? Deus é um Deus de amor. Ou seja, Deus não olha o passado da gente. Ele não olha aquilo que nós fizemos, que nós realizamos. Ele não olha o nosso passado. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus excelso em amor. Ele sabe que nós somos ambíguos. Ele sabe que nós queremos fazer o bem e não fazemos. Ele conhece a nossa estrutura, ele conhece a nossa personalidade, o nosso caráter, ele sabe a nossa essência, ele conhece os nossos corações, ele, apesar de tudo isso, ele me ama e ele te ama. Mesmo sabendo que a gente pisa na bola com ele, mesmo assim, ele me ama e ele te ama. Mesmo sabendo que nós, muitas das vezes, mas assim, de forma exagerada, nós, muitas das vezes, nós acabamos negando a Cristo. Nós fazemos coisas
que desagrada ao Senhor, assim como Pedro, naquele momento, negou a Cristo. Será que nós também não negamos a Cristo? Será que nós também não pisamos na bola e nós também não temos atitudes parecidas com a atitude de Pedro? Então, olha só, o Deus que nos é apresentado aqui no texto, ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor. É um Deus que olha para nós, sabe do nosso íntimo e fala para nós: eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, vai fazer minha obra, porque eu te amo. Segundo, Deus é puro perdão. Ele nos perdoa. Ele é capaz de dar um passo além do amor. Ele é capaz de perdoar Pedro. Aquele que o negou, aquele que disse que não conhecia a Cristo, ele é capaz de perdoar a vida de Pedro. Porque a Bíblia diz assim, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlate, o Senhor nos perdoa. O Senhor nos perdoa. O Senhor nos abençoa. O Senhor nos dá a vitória. Ele nos perdoa. Não importa o que você fez no seu passado, Ele te perdoa. Ele não vai dizer assim: como é que é? Você me traiu, hein? Você fez isso. Agora você está aqui pedindo perdão. Que conversa. Você está pedindo misericórdia? Não, não tem misericórdia não. Por que você fez aquilo comigo? Por que você pecou daquela forma? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Não, sai de perto de mim. Não me peça perdão, não me peça misericórdia, não me peça para abençoar seu marido, seu filho, a sua vida, porque você fez aquilo, você pecou, você não tem direito de mais nada. Agora você se vira, eu não tenho mais nada a ver contigo. E outra, não precisa pedir ninguém para orar por você não, porque eu não vou ouvir. Já estou te falando logo, eu não vou ouvir, eu não vou te abençoar, eu não vou te dar a vitória, e pode clamar do jeito que você quiser, porque eu não vou te abençoar, eu não vou te dar a vitória, porque você fez aquilo comigo. Deus não é assim não, irmão. Ele não é assim não. Ele não é assim. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que te ama. Ele é um Deus que me ama. Ele é um Deus que nos abençoa. Ele é um Deus que derrama sobre nós o seu perdão e a sua misericórdia. O Senhor sabe que somos inconstantes. O Senhor sabe que somos falhos. O Senhor sabe que ao mesmo tempo que queremos servir a Ele, é ao mesmo tempo que nós não queremos servir. O Senhor sabe que ao mesmo tempo que queremos ler a Bíblia, nós não queremos ler a Bíblia. O Senhor sabe que ao mesmo tempo que queremos nos aproximar dele, algo nos toma e quer nos afastar da presença do Senhor. Ele sabe disso. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe que somos inconstantes, somos falhos. Mas o Senhor, Ele olha o futuro. Ele nos perdoa e projeta. Ele vê que nós temos valores e que nós podemos fazer a obra do Senhor. Ele não nos vê na posição errada que estamos. O Senhor sempre nos vê naquilo que podemos fazer para Ele. O Senhor sempre nos vê naquilo que podemos fazer para Ele. Terceiro, o Senhor arranca de nós o melhor. Ele arranca de nós o melhor. Ele olhou para Pedro e disse que perdoava Pedro. E Pedro fala: Senhor, nada para ti encoberto, tu sabes que eu te amo. O Senhor sempre irá nos abençoar. E o Senhor sabe tratar com cada um de nós. Deus te perdoa. Deus te ama. E não importa o que você tenha feito,
há um Deus que derrame sobre a nossa vida. Não importa o que você tenha feito, o que eu tenha feito. Há um Deus que derrama sobre as nossas vidas perdão. Perdão. Ele olhou para Pedro e disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Talvez Pedro tenha dito: Senhor, me perdoa, Senhor, me desculpa. Não quero saber disso, não. Põe a pedra em cima disso aí. Vai fazer minha obra, meu filho. Vai ganhar almas para mim. O que você fez, nem lembro mais. Lancei no mais profundo do abismo, coloquei uma pedra em cima e eu não sei, não quero saber mais disso. É como se nós pecássemos, quando nós pecamos, quando você peca, e a gente pede perdão, Deus pega os nossos pecados, lança lá no mais profundo do abismo, coloca uma pedra em cima, e como se ele tivesse dito assim: é proibido tirar daí, é proibido resgatar. Você pecou? Você não está inutilizado, não. Você não é imprestável, um inútil, jogado para as traças, não. Não. Deus, Ele te ama. Ele te ama. Ele olhou para Pedro e viu que Pedro, ele era um excelente pastor. Ele olhou para Pedro e viu em Pedro qualidades. Ele viu em Pedro virtudes. Você já pensou um tanto de qualidade que você tem? Você que está me assistindo aí agora, ao vivo, ou que você está assistindo agora gravado, você já pensou um tanto de qualidade que você tem? Para de ouvir o diabo. Quando o diabo fala que você não presta para nada, conversa, é mentira dele. Para de ouvir o diabo quando diz que você é um miserável, é um imprestável, não vale para nada, não serve para nada, não consegue realizar nada, é um inútil. Não dê ouvido à voz do inimigo. Não dê ouvido à voz do diabo. Você tem que saber, há um Deus que não olha o meu passado. Há um Deus que não olha o meu passado. Há um Deus que não olha para aquilo que eu fiz, para aquilo que eu realizei. Ele não olhou para o passado de Pedro. Ele não discutiu com Pedro. Ele não acusou Pedro. Ele não brigou com Pedro. Ele não ficou chateado com Pedro. Ele estava de frente com Pedro, comendo peixe, comendo pão, batendo um papo. Ele olhou dentro dos olhos e falou: Pedro, tu me amas, Pedro? E o Senhor sabia que Pedro o amava. O Senhor sabia que Pedro o amava. O Senhor sabe que nós o amamos. O Senhor sabe que nós o amamos. Nós vivemos num mundo pecaminoso. Nós temos as nossas limitações, pensamentos diabólicos, podemos dizer assim, porque assim o é. Nós temos pensamentos diabólicos. E pensamentos assim: meu Deus, eu não vou... Não, negócio de servir a Deus, negócio de me aproximar do Senhor. Não, eu vou continuar aqui no meu pecado e deixa seja o que Deus quiser e tá tudo certo. Deus perguntou para Pedro e ele pergunta para você: tu me amas? Tu me amas? Tu vai responder o que para Deus? Tu me amas? Essa irmã sempre entra online, todo dia. Elianete Porto. Deus perguntasse para você assim: tu me amas, Elianete? Tu me amas? Deus perguntasse agora para Suzana Oliveira, que está aqui online: tu me amas? Deus perguntasse para minha tia, Edivalda Ramos, que está aí: tu me amas? Deus perguntasse para Wesley, por Carlos Lacerda, para Leidiana, para Ediek, para Antônio Tota e muitos outros que vai sumindo aqui, ó, vai passando e vai sumindo. Tu me amas? Pastor, Eber, tu me amas? O que nós responderíamos para Deus?
o que nós responderíamos para Deus? Talvez nós ficaríamos com medo. Talvez nós não falaríamos com medo. E nós pensássemos assim: como é que eu vou falar que eu amo se eu fiz aquilo? Como é que eu vou falar que eu amo se eu fiz aquilo outro? Como é que eu vou falar que eu amo se eu pisei na bola? Se eu fiz uma coisa desagradável? Não pense assim não. Podemos falar assim: eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu fiz, mas eu peço perdão. Não foi porque eu quis. Foi um deslize. Eu peço perdão. Foi na minha fraqueza, na minha fragilidade. E Deus olhará para nós e falará: apacenta as minhas ovelhas. Te perdoo. Tá tudo certo. Tá tudo resolvido. Esquece isso. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Vai fazer minha obra. Fazer aquilo pelo qual eu te capacitei. E Deus então vai te abençoar. Forte abraço. Fique com Deus. Se esta palavra te abençoou, compartilhe com uma pessoa para ouvir também esta palavra. E deixe Deus tocar no seu coração. Forte abraço. Fique com Deus. Tenha uma noite tranquila. E até amanhã, à meia-noite, se Deus assim permitir. Forte abraço. Fique com Deus. Amém.